A paz, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Segundo dia, então, do nosso desafio Minha Bíblia e eu. Estou postando esse vídeo aqui no YouTube. Quem sabe você está assistindo aí, não está fazendo parte do desafio ou não faz parte da nossa igreja, mas não tem problema. É a palavra de Deus sendo levada a todos os lugares. E para quem está fazendo parte do desafio Minha Bíblia e eu, nós estamos durante 21 dias levando a nossa Bíblia aonde nós formos. Aonde você for, carregue sua Bíblia consigo. Você vai ver que vai aumentar seu amor pela palavra de Deus, seu prazer de estar com a palavra de Deus, tá certo? Capítulo 2 de João, hoje o segundo dia, portanto, capítulo 2 do Evangelho de João. Vou falar sobre algumas coisas que me chamaram a atenção no capítulo 2 de João. A primeira delas está no começo já do capítulo 2. A Bíblia fala sobre as bodas, sobre um casamento que aconteceu em Caná da Galileia, e Jesus e os seus discípulos foram convidados para este casamento. Alguns símbolos muito importantes e relevantes para nós estão aqui nesse texto, estão aqui nessa passagem. O primeiro deles é que é o início do ministério de Jesus. E no início do ministério de Jesus, esse é o primeiro sinal, é o primeiro milagre, o grande milagre. Um milagre que todos nós precisamos, o milagre da transformação. Mas alguns pontos me chamam a atenção, como por exemplo, é um casamento. Quando fala-se de casamento, fala-se de aliança. E o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E é um Deus que através de Jesus fez uma aliança conosco. O nosso Deus é um Deus de aliança. Outra coisa que me chama a atenção é que esse casamento acontece numa casa. É na nossa casa que nós devemos começar a aprender a palavra de Deus. Às vezes nós transferimos para a igreja e hoje em dia transferimos até mesmo aqui para a internet a responsabilidade de a nossa família, de os nossos filhos aprenderem a palavra de Deus, aprenderem sobre Jesus. Mas é na nossa casa que isso deve começar. É na nossa casa que isso deve acontecer. O que me chama a atenção também é que foi numa festa. Ou seja, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, entrega sua vida para Jesus, acontece uma festa no céu. E uma festa fala também de alegria, de uma vida transformada, de uma vida abençoada por Deus. Outro símbolo aqui é a água transformada em vinho. A água como elemento é algo primordial para a nossa vida, para a nossa saúde. Porém, quando você olha para a água como uma substância, a água é uma substância que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem sabor. A água é uma substância sem graça, assim como a nossa vida antes de conhecer Jesus. Uma vida sem cor, uma vida sem sabor, uma vida que não tem graça nenhuma. Pelo contrário, uma vida de tristeza, de dor, de pranto, de lamento. Mas quando nós encontramos Jesus, esta água, ela é transformada no melhor vinho. Por que vinho, pastor? Porque o vinho no casamento, numa festa da época, simbolizava a alegria. Quando acabava o vinho, acabava a alegria. E o dono da festa, ele era envergonhado. Então Jesus vai, ele salva aquele casamento, ele salva aquele noivo e ele transforma aquela água em vinho. Assim como simbolicamente ele transforma a nossa vida sem graça, água e vinho simbolicamente. Mas literalmente ele transforma a nossa vida sem graça, sem cor, sem sabor, numa vida de alegria, numa vida de paz, numa vida de prosperidade, numa vida cheia da presença dele. Então é maravilhoso você olhar e você ver a transformação que Jesus faz, que Jesus opera nas nossas vidas. Compartilhe isso com alguém. No capítulo 2 ainda, Jesus faz uma purificação do templo. Ele faz um chicote ali e ele espanta, ele corre, ele vira as mesas que estavam sendo usadas como forma de lucro, como forma de pessoas más ganhar dinheiro em cima da igreja, em cima do templo. Então Jesus vai lá e ele purifica o templo, o que também é um símbolo. Muita coisa na Bíblia é simbólica.
Aqui na Bíblia nós lemos que Jesus purifica o templo e nesse mesmo texto ele fala que ele destruirá o templo, reerguerá o templo em 3 dias. Ele está falando do corpo dele, que ia ser entregue na cruz, ia ser morto pelos nossos pecados, mas ao 3º dia ia ressuscitar. Quando Jesus fala da purificação do templo, é para que nós entendamos que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, deve ser limpo, deve ser purificado. A nossa vida deve ser uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, uma vida que agrada o Senhor. Então, gente, esse é o 2º dia, é o 2º capítulo do Evangelho de João. Resumidamente aqui em 5, 6 minutos para você entender, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito além desse vídeo contigo, se você pegar a sua Bíblia, se você orar a Deus, se você ler o capítulo 2 do Evangelho de João. Deus vai falar coisas ainda mais maravilhosas e extraordinárias contigo, para que você compartilhe com outras pessoas. Eu encorajo a você a participar desse desafio. Se você ainda não participou, pega a sua Bíblia, carregue ela onde você for, no seu trabalho, no seu momento de lazer. Você leva a sua Bíblia consigo, deixa ela do seu lado, para declarar para todo mundo. É claro que carregar uma Bíblia não te torna um verdadeiro cristão, mas isso é um desafio, é para provar, para mostrar para todo mundo que você acredita na Bíblia, que você acredita na palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã eu volto com o 3º vídeo do capítulo 13 de João. Seguimos à frente, seguimos avante. Minha Bíblia e eu. Deus abençoe, gente.